de pregações, e nessas séries eu marquei essa pregação e coloquei até um tema para ela: promessas versus processos. Promessas versus processos. Desde já eu quero dizer para você, e talvez você já ouviu essa palavra que é muito falada nos dias atuais, está sendo falada: toda promessa tem um tempo. Toda promessa por certo, vai passar por um processo. Além de um tempo para uma promessa se cumprir na sua vida, ela leva a um processo. E aí que eu quero parar. Eu vou chamar a atenção de vocês um pouquinho, tá? Eu fico incomodado, não com as crianças, estou incomodado, com as pessoas. As crianças podem deixar. Fique tranquilo com criança, podem ficar tranquilos. Eu só quero a sua atenção. Deixa seu filho, ele não vai se perder daqui dentro, fica tranquilo. Só quero um pouquinho a sua atenção. O que acontece? Viu como é que parou um pouquinho? As crianças continuaram, mas estava muito agitado. Vamos ouvir um pouquinho, só para seguir o meu raciocínio. A promessa na sua vida vai passar por um processo. O problema é se eu estou disposto a suportar o processo até se cumprir a promessa da minha vida. Porque muitas das vezes nós temos promessas na nossa vida, mas não aguentamos o processo, não aguentamos o tempo em que essa promessa vai se cumprir. E eu já quero dizer, falar para os irmãos, que o que me incomoda, o que me incomodou quando eu entendi sobre promessa, é saber se eu tenho promessa na minha vida. Porque toda promessa, além do seu processo, ela tem um objetivo. Não vai ser uma promessa em vão. Ela vai ter que se cumprir para um propósito. Agora achei a palavra. Para um propósito. A sua promessa tem um propósito. Se não há propósito, a promessa, meu irmão, pode ficar um pouquinho, pode ficar tranquilo com a promessa. Porque ela tem que ter um propósito. Vocês vão me ajudando aí, tá? Eu vou esquecer aqui as palavras: processo, promessa, processo e propósito. Então, quando eu errar, vocês me ajudam aqui. O processo, o propósito da promessa, é esse que é o problema. Porque qual o propósito, João? Deus tem promessa na sua vida? Qual é o propósito dessa promessa? O que eu tenho que entender é qual é o propósito dela. Porque se não tiver um propósito, não existe o porquê ter uma promessa. Amém? Amém? Tem que ter um propósito para essa promessa. Eu tenho uma promessa, é a promessa da minha vida. Primeiro, quando Deus faz uma promessa, nós temos que lembrar que a nossa igreja está vivendo promessa. E sabe qual é a promessa que a igreja tem? É que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Ele tem um lugar de glória para mim e para você. Carro não é promessa, casa não é promessa, nada disso é promessa. Promessa é aquilo que cumpre um. Amém. Promessa é aquilo que cumpre um propósito. Se não há propósito, não há promessa. Eu saio aqui com a promessa de ganhar um carro. Qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de Deus te fazer uma promessa de um carro? Isso eu quero saber. Qual é o propósito? Amém. 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 E você vai ouvir isso aqui muitas das vezes, já que a irmã Glória falou aqui, interagiu com a gente, ele falou aqui. Às vezes nós ouvimos, eu acho que o irmão aqui contou numa escola bíblica, de um irmão pede um carro, e quando Deus deu o carro, ele falou assim: domingo eu não posso ir à igreja, estou lavando o carro. Cumpriu um propósito? Não é. Não teve nada para a glória de Deus. Não teve nada para a glória de Deus. Tem que ter um propósito. Entenda isso. Eu já quero te deixar, chamar a atenção para isso. Mas uma coisa, eu vou ler para você o texto para a gente poder ganhar aqui. Gênesis capítulo de número 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu
sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardoador. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas do céu, vê se você consegue contar. E disse: assim será a tua semente. E disse Abraão, e creu Abraão, e isso foi imputado com justiça. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, amém? Só que essa promessa, quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele não vai dizer para Abraão o tempo que isso vai durar. Ele não vai mostrar para Abraão o processo que ele vai ter que enfrentar até chegar à sua promessa, até a promessa se cumprir. Primeiro, que a palavra de Deus vai dizer que isso vai levar anos para se cumprir. Nós vamos colocar aqui, eu deixo tudo anotado para eu não me perder. 25 anos vai levar até o cumprimento da palavra. Diz a palavra que Deus vai fazer a promessa a Abraão aos 75 anos, né? Aos 75 anos, e ela só vai se cumprir aos 100 anos. Agora você imagina o que é isso? Diz o texto que primeiro, quando Deus faz essa promessa a Abraão, Ele vai falar para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Primeiro, ele já vai começar o sofrimento, peregrinar numa terra que ele não conhece, que ele não sabe aonde está, mas Deus vai fazer ele peregrinar nessa terra. E diz o texto que ele vai passar. Quem não conhece o clássico aqui, quando ele engana, diz que é a sua esposa, a sua irmã, ele vai passar por tudo isso. E ele vai agora viver no Egito, vai morar no Egito, um lugar onde Deus nunca quis que o seu povo estivesse, era o Egito. Para quem estuda, estudioso da Bíblia, sabe que o Egito tipifica o mundo. Canaã é a terra que Deus nos prometeu, o lugar que Deus tinha por promessa da herdade de Abraão era Canaã, nunca foi o Egito. Mas para toda promessa existe um processo, existe um tempo. E eu quero desde já trazer para os nossos dias, para a gente não ficar preso em Abraão, eu quero dizer para você que se há uma promessa na tua vida e ela não se cumpriu até agora, é porque há um propósito nisso daí. Primeiro, há um processo para você viver. Eu não sei por que eu sofro tanto até a promessa chegar. Eu não sei por que eu estou padecendo tanto, meu irmão. Já parou para pensar que você está vivendo um processo para que se cumpra a promessa? E aqui que é o complicado da nossa vida, aqui que vai me chamar a atenção, a palavra me faz pensar se há promessa na minha vida. Se a promessa está vindo, ela vai passar por um processo. Ela vai ter um tempo, ela vai ter um tempo para se cumprir. Eu tenho um outro exemplo aqui de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele vai orar para ter um filho. Quem quiser abrir lá, que não vai dar tempo, Gênesis capítulo de número 25. O texto é algo tão lindo no texto, no capítulo de número, acho que 16, capítulo de número 20, que ele vai fazer a promessa Deus vai fazer a promessa para Isaac, só que essa promessa vai levar um tempo para se cumprir. E quando nós lemos o texto vai dizer assim: e orou Isaac incessantemente, e Deus ouviu a sua oração. Eu não sei você, mas quando eu leio, a princípio, eu vou imaginar
Deus faz a promessa até o cumprimento da mesma. Você está entendendo? Existe um processo, existe um tempo. A sua promessa pode até se cumprir, mas ela vai passar por um tempo, e não tem como eu e você corrermos disso. Ela vai ter que passar um tempo. E talvez, meu querido, eu vou dizer para você, talvez você vai ficar até triste comigo, que talvez já parou para pensar que você pode até morrer e a promessa não se cumprir. Esse negócio de dizer, eu não morrerei antes da promessa não se cumprir na minha vida. Deus fez a promessa para você, mas eu acabei de dizer para você, existe um propósito. Talvez a promessa não vai se cumprir na tua vida, mas vai cumprir na vida do teu irmão, do teu filho, do teu neto. E quantos de nós aqui já ouvimos dizer assim, isso foi uma promessa que Deus fez para a minha avó, isso foi uma promessa que Deus fez para o meu avô, porque passou o tempo, havia um propósito para a vida do neto e não para a tua vida. Mas você falar isso, você me deixa desanimado. Crente é assim, filho. Crente não pode subir no púlpito e falar, vou voltar a usar a expressão que eu uso, ter uma unção de microfone e achar que aqui está tudo bonito. Mas eu tenho que ter o meu coração voltado para o Senhor e crer que a promessa, ela vai se cumprir. Já viu? Já falei aqui, no livro de Hebreus, quando aqueles homens estão ali, e o texto vai dizer que eles estão assim, todos esses não morreram sem alcançar a promessa, mas morreram abraçados na promessa. Que é isso? Que é isso? É você viver uma promessa, aquilo que sabe, Deus está prometendo, eu estou agarradinho, mas estou servindo ao Senhor, eu não largo Deus por nada. Pode a coisa estar ruim, pode estar caindo, mas eu não largo. Eu vou aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão chegar diante do rei e vão falar para o rei assim, ó, eu não vou me dobrar não. O rei vai perguntar para ele, quem é que pode te livrar da minha mão? Ele vai dizer o seguinte, Senhor, o Deus que eu sigo pode me livrar da tua mão. Mas se ele não me livrar, fique sabendo, eu não vou me encostar. Porque o Deus que fez promessa, que pode me livrar, ele é Deus. E ainda que não me livre, eu vou continuar dizendo que ele é Deus. Glória a Deus. Não larga a tua promessa. Tem promessa que fica errada com ela. Fica passadinho com ela. Eu vou pedir licença para esse irmão. Sou muito calorento. Não é abraçado com ela, não larga a promessa. Isaac, ele vai orar, e o texto vai dizer que ele ora incessantemente, e Deus ouve a tua oração. Só que esse incessantemente dura 20 anos. Quantos anos? 20. Quantos anos você está esperando uma resposta de Deus, e Deus ainda não te respondeu? Ou talvez a promessa que foi feita, que ainda não se cumpriu. Quantos anos? Mas creio, o Senhor que fez promessa, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu tenho um outro exemplo aqui, um clássico. É José. José, ele vai ter uma promessa de Deus. E quem não sabe desse clássico? José sonha, menino ainda, tem um sonho, conta para o seu pai, conta para os seus irmãos, é perseguido pelos seus irmãos, é jogado dentro de uma cova, é levado para o Egito, é vendido como escravo, mas e a promessa? Continua valendo. Mas o processo está acontecendo na tua vida. Eu tenho promessa, mas o processo é interessante isso aqui, irmão, que Deus que fez a promessa não mostrou o processo. Deus mostrou a promessa. Isso aqui não é palavra minha não, eu ouvi isso aqui, que coisa linda isso aqui, queria que fosse meu. Eu fico assim, não foi minha essa palavra, não foi minha, mas eu ouvi isso aqui e fiquei maravilhado quando eu ouvi. O Deus que fez a promessa não mostrou o processo.
Ele é fiel para cumprir com a promessa. José vai ser vendido como escravo, vai morar no Egito. E ele diz o texto que quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha aproximadamente 17 anos. 17 anos, não o texto vai dizer, mas a história vai dizer, aos 17 anos aproximadamente. Mas agora o texto vai dizer que com 30 anos é que vai ser cumprida a promessa. De sair do sonho até sentar no trono, leva-se tempo. Leva-se tempo. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero chegar no eu falei com processo, começa, propósito. Eu vou chegar no propósito. Estamos só ainda no processo. O texto vai dizer, eu tenho outro aqui, e esse aqui é um clássico, que coisa linda. Isso aqui vai para o obreiro, tá? Que obreiro, que coisa maravilhosa isso aqui. O texto vai dizer que Davi, ele é ungido rei. Ó, que coisa linda. O texto diz que Davi estava no pasto. Que coisa linda pregar isso aqui. Ele estava no pasto vivendo. E Samuel chega na casa de Jessé e pega o óleo e vai na cabeça de Samar. E não é esse. Vai na cabeça de Eliabe, não é esse. Vai na cabeça do outro, que eu vou esquecer o nome. Não é esse. Aí está o menininho. Chama Davi. Aí vem. Todo mundo pensa que Davi é um pobre coitado. Vem de lá tudo acabadinho. Mas deixa que ele chega diante de Samuel e o óleo vai sobre a sua cabeça. Segundo os historiadores, aproximadamente também com 16, 17 anos. Entre 13 e 17 anos. Ele é ungido por rei. Como agora viver como rei? Se Deus me ungiu, o trono é meu. Não é isso? Não. E o processo? Depois do óleo cair na cabeça de Davi, sabe para onde Davi vai? O pasto. Davi volta para o pasto para cuidar de ovelha. Davi volta para o pasto para ser empregado por toda a família. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai como soldado, vai como rei. Vai levar tempo. Eu marquei aqui o tempo, só não vou no texto, mas isso vai levar 15 anos para se cumprir. E nesses 15 anos, durante esses 15 anos, sabe o que Davi está vivendo? Me diz aí o que Davi está vivendo. O que Davi está vivendo? Hã? E qual é esse processo? Perseguição, filho. A espada de Saul está pertinho do gogó de Davi. E ele está vivendo. Davi tinha tudo para matar Saul. Mas Davi vai dizer o seguinte: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Sabe o que Davi está me dizendo? Aquilo que Deus me prometeu é meu, sem eu precisar de fazer isso pela minha mão. Aleluia. Porque Deus me fez promessa. Ele está guerreando por mim. O Salmo de número 8, se não me falha a memória, ele está deitado. Davi está deitado para fazer a oração. Eu acho essa oração linda. Ele quase eu me deito e durmo. E eu acordo, Senhor. Porque o Senhor me faz repousar em segurança. Vamos viajar um pouquinho? O texto está dizendo de Davi deitado numa cama, como a minha, ou talvez como a sua, aquele colchão. Tem um colchão aí que faz o cara ficar até em pé rapidinho. Já tentaram me vender, 20 mil reais. É caro. Aí esse colchão é caro. Talvez o seu colchão é esse, né, Maria? Talvez o seu colchão é esse. Para você falar isso, é só para descontrair, mas vamos voltar. Para você dizer isso, em quase eu me deito e durmo, talvez seja fácil. Mas olha para dentro do texto e você vai ver Davi deitado, sabe aonde? No deserto. A sua cabeça está em cima de uma pedra e os seus inimigos estão vindo para matar Davi. Mas ele está dizendo: o
Deus que me fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Eu posso descansar nele, eu posso dormir tranquilo, porque Ele me sustenta, Ele me faz repousar em segurança. Eu vou dormir hoje, domingo, e segunda-feira eu vou acordar. Eu vou repetir isso aqui. Estão dizendo que você vai morrer por causa da enfermidade que está na sua vida, mas você vai dormir no domingo, mas vai acordar na segunda-feira, glorificando a Deus. E o presbítero está dizendo que eu vou acordar. Estou dizendo que ainda que você não acorde aqui, mas agora te espera. Você não me espera. Eu sei de volta. Eu posso dormir tranquilo, porque eu vou acordar tranquilo. Deus me fez promessa, Ele é fiel, mas existe um processo. Eu vou morrer, porque eu já estou a hora está indo embora. Existe um propósito para a sua promessa. Gênesis vai dizer que José, a vida de José, é toda um propósito. Tinha a promessa dos céus, dos irmãos se dobrarem diante dele. Ele tem o sonho do feixe se dobrar. Ele tem o sonho do sol, o sonho da lua, da estrela se prostrando diante dele. Que coisa linda, como eu quero ser honrado pelo Senhor. O Senhor me deu um sonho de que eu vou ainda estar pregando, e o Senhor me deu um sonho que eu vou estar fazendo e acontecendo, e Deus está falando. Mas cadê o propósito disso? O texto vai dizer que ele vai parar no Egito. E quando ele vai parar no Egito, a terra de Canaã agora vai passar por fome. Vai passar por escassez. Aqueles que o venderam vão ter que ir até ele e ser socorrido por ele. Olha aqui, irmão, eu tenho promessa na sua vida, mas a promessa é para um propósito, para que você salve uma nação. Eu vou repetir: o propósito na vida de José não era sentar no trono simplesmente, não era ser governador do Egito simplesmente. O propósito na vida de José era salvar a nação escolhida por Deus. Tem que ter um propósito para aquilo que Deus fez promessa para você. Tem que ter um propósito para a promessa que foi feita para a sua família, para salvar alguém, para livrar alguém. A tua vida tem que ser um propósito. A minha vida não pode se basear somente no púlpito de uma igreja. Não pode ser. Tem um propósito de nós virmos para este lugar. Tem um propósito de eu estar aqui neste lugar. E o propósito talvez seja para que almas volte para o Senhor. E se não há esse propósito, não adianta. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Glória a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. E vou terminar. Eu acho que esse aqui eu quero ler com você. Lucas capítulo de número 15, de número 1, Lucas 1, e eu vou terminar aqui, tá? Não estou com vontade de terminar não, confesso que não, mas eu vou ter que terminar. A hora não me espera. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 5. De número 5. Eu não vou ler todo ele, porque ele vai até o número 25. Mas ele diz assim: existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pula para o versículo de número 13. Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias:
não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Essa aqui eu tenho certeza que eu já falei aqui. Falei numa sexta-feira. Talvez você não estava aqui. Mas quando Deus faz a promessa para João, olha aqui, Deus vai pegar um homem velho, uma mulher velha, e vai fazer uma promessa que eles vão ter filhos. O texto vai dizer que eles vão ficar duvidosos disso. Só que o que me chama a atenção é que